Quando você assume o que é bom pra você, como você quer conduzir sua vida, tapa o ouvido para o entorno. Não fique tentando que a sua mãe aprove, sua irmã aprove, sua tia aprove, sua amiguinha aprove. Não dá pra pegar a aprovação de todo mundo. E é exatamente isso. A gente tem histórias diferentes. É sempre uma autoavaliação do que faz sentido pra você, bancar as suas escolhas, porque tudo tem renúncia, né? Tudo tem julgamento. E tudo tem julgamento. É exatamente isso. A gente ficar olhando que o julgamento do outro, não sei o que, a gente enlouquece. Ei, mais um episódio do PDCast. Hoje vamos falar sobre saúde profissional e nada melhor do que quem para falar sobre isso? Quem tá aí 24 anos como? Capinando todo dia, dando duro todo dia, fazendo acontecer todos os dias, que sou eu, né? E a verdadeira saúde profissional é aquela que só pode ser sustentada com saúde física. Maravilha, Patrícia. Quando a gente pensou na série, né, de todos os temas das saúdes, eu sabia, assim, que tinham algumas saúdes que iam dar mais pano pra manga. Que eu poderia falar sozinha sobre elas, com PhD. Que a G e você é a especialista. Que no caso é a saúde física e a saúde profissional. O resto a gente divide com convidados. Porque eu não sei você, gente, mas quem acompanha, tem horas que eu olho e digo, não é possível. Mais um empreendimento, mais um novo negócio, mais um. E, de fato, a gente fica ali com essa curiosidade, né? De entender como lidar com todas essas saúdes, como você lida com isso e como a gente consegue fazer isso de uma maneira sustentável, né? Porque a gente fica o tempo todo encarando essa parte profissional e tudo que pode ser um grande pilar na nossa vida, mas também, se mal trabalhado, pode ser e também um fardo difícil, né, de carregar. Então, para começar esse episódio, a gente tem que falar de uma coisa muito importante, que a gente fala, acho que em todas as saúdes, que é mentalidade. Como é que você vê essa questão, assim, de encarar, de ter essa mentalidade próspera, de ter uma mentalidade que, de fato, faz você acordar todo dia, que faz você escolher ali as suas batalhas? Qual é a importância que você dá hoje para essa mentalidade próspera? Eu acho que, primeiro de tudo, eu posso falar sobre carreira e sobre negócios de várias posições diferentes. Desde a posição profissional, Patrícia, empreendedora, empresária, nutricionista. Eu posso falar como uma mulher que entende mulheres, que o tempo todo está recebendo mulheres dentro da clínica e dentro dos cursos, onde elas estão dividindo questões profissionais, de transição, de abandono de carreira, de não terem sido prósperas profissionalmente e financeiramente também por uma escolha pessoal. E também posso falar na cadeira de pessoa que cuida de saúde física dessas mulheres que muitas vezes fazem escolhas profissionais duras e que levam duramente a sua vida profissional e que, de certa forma, levam a um adoecimento mental, um adoecimento físico, aparecimento de alguma doença, alterações importantes do sono ou outras desordens mais agudas. Bom, eu acho que sobre mentalidade, eu venho de uma família e isso tem importância, sim. Eu acho que não é determinante na nossa vida, mas o berço de onde a gente vem traz os primeiros critérios que a gente tem em relação a muitas coisas na nossa vida. Na minha casa, meu pai e minha mãe trabalhavam muito. Minha mãe era uma mulher já que trabalhava bastante, ganhava bem e tinha autonomia. Embora muitas coisas e decisões eram feitas em casal, ela também tinha uma conta dela, o dinheiro dela. E essa Exemplo, individualidade, né, da mulher dentro da minha casa era valorizada pelo meu pai para que eu fosse uma mulher não dependente de marido. Então, quando eu estava me programando para casar, quando o tema casamento surgiu na época, meu pai falou: a única coisa que eu desejo mais, né, além da sua felicidade, é que você não dependa de um marido financeiramente. Então, são aquelas coisas que vão ecoando. Igual meu pai falou, você vai ter que ser a melhor do Brasil. Quer ser nutricionista? Vai ter que ser a melhor do Brasil? Então, você não vai poder depender de marido, né, minha filha? Tá ciente, né? Alinhado, Tá alinhada com a família. Enfim,
E aí a gente pode até falar de não haver um problema das mulheres que são dependentes de marido, mas quando você ouve isso dentro do seu ambiente, ele tem um peso muito, muito mais forte. Então, eu venho de um ambiente onde pai e mãe trabalham, pai e mãe ganham, pai e mãe valorizam dinheiro. Isso é um outro elemento que me ajudou muito a receber essa prosperidade financeira com, né, com alegria, claro, com muito esforço, mas com vontade de receber. Uma mentalidade de merecimento E não mesmo, com culpa, entendeu? não achando que o dinheiro pode me levar a um lugar negativo, e nem que só o dinheiro conquista coisas. Então eu acho que eu fui criada com uma mentalidade muito positiva, para o que eu faço hoje. Então, eu acho que eu vim com esses inputs. Mas eu acho que mesmo que a gente não venha com esses inputs eles podem ser trabalhados ao longo da vida. Primeiro, achando uma carreira que você goste, algo que tem a ver com você, aquilo que você vai colocar prazer, dedicação, e que tem a ver com quem você é necessariamente, tem muito mais chance de te dar mais dinheiro, por prazer, por prazer e até por lazer. Se você me perguntar assim: você trabalha só por obrigação? Não. Eu adoro conhecer as pessoas que eu conheço todos os dias. Eu aprendo com a história das minhas clientes todos os dias. Eu me emociono com as histórias das alunas. Eu acho que para os meus filhos é super digno uma mãe que, sabe, que corre atrás, que tem. Não é um emprego só, é uma carreira em construção, é um outro. É uma outra mentalidade, É uma né? outra mentalidade. E tudo parte desse autoconhecimento, né? Você falou exatamente isso. Eu vim com esse input, mas para quem não veio, entender que não teve isso e onde é que estão essas crenças que te impedem de chegar também é muito importante, porque a gente tem como quebrar isso, né? E fazer e construir uma nova história, e construir um novo momento, entendeu? Então, ter esse autoconhecimento para tudo, né? Das tuas habilidades, que a gente falou, né? Uma coisa que você vai trabalhar, que vai te dar prazer, que vai ser até divertido de você fazer. A gente não quer romantizar, né? Às vezes também tem hora que tá. Claro! Sem romantizar, porque tem hora que você vai fazer o que precisa ser feito e não vai ser. Gente, mulher é cíclica, né? Acordou de um jeito, dormiu de outro. Acordou hoje de um jeito, amanhã você tá de outro. Hoje você tá super prazer em trabalhar, amanhã você tá um pouco mais preguiçosa. Eu acho que isso se aplica a tudo na nossa vida, mas de uma maneira geral, se eu for olhar esses 24 anos de carreira profissional, eu sou, assim, infinitamente mais feliz. Eu acho que eu não lembre de um projeto que eu não tenha me dedicado ou que eu tenha achado que não valeu a pena. Não valeu a pena, foi perda. Porque pra mim tudo vale a pena na vida. Tudo é bom. Até o que a gente aprende. O que é ruim é bom. Então, assim, quando você é assim, meio poliana, entendeu? E você acha que tudo nessa vida vem como ensinamento, aprendizado, evolução, até os percalços, as coisas que foram difíceis, que foram ruins, você entende aquilo ali como algo positivo e que te trouxe uma bagagem para o seu próximo negócio, né? Patrícia, agora a gente queria saber um pouco mais dessa história, né? Porque a gente escuta isso o tempo todo. Quem fizer qualquer pesquisa hoje sobre você vai ver que você foi uma das pioneiras no Brasil a falar sobre isso. Como é que foi esse start, assim? Conta um pouco dessa história de você focar nessa parte de nutrição quando ninguém... Não era aquela carreira, tipo, nossa, eu vou ser engenheira que vai dar dinheiro, ou vou ser médica, assim, você focou na nutrição. E como é que foi ainda nessa ideia de mentalidade, né? Nessa ideia de como eu construo a minha própria história. Como é que você olhou para a nutrição? Como é que foi essa Então, vontade? Eu poderia dizer aqui que eu sou super visionária e que eu tive, assim, um insight sonho divino. Um sonho que Deus se apresentou para mim. A gente podia construir uma história, né? Poderia, mas eu não sou essa pessoa mentirosa. Pelo contrário, eu peco até por excesso de sinceridade. Mas, enfim, o que aconteceu? Eu fui fazer uma orientação vocacional, eu era muito boa aluna. Eu já falei em outras entrevistas anteriores, né? Eu tinha uma pressão para ser muito boa ao longo da minha vida como estudante, depois na carreira profissional, muito grande. Isso era um valor dentro da minha casa muito, muito forte. Então, tinha que ser uma boa estudante. Eu recebia informações de que o meu mérito como estudante era o que garantia minhas viagens, era o que garantia os meus benefícios. Você só tem isso errado não porque tá. você tem isso, porque você faz isso.
Então isso era lembrado o tempo todo e eu queria ser essa filha do papai que agradasse, né, o pai, a mãe e que destravasse os bônus, né, em função, do merecimento como estudante. Então, como eu era muito boa aluna, cada semana eu queria fazer uma coisa, porque eu me dava bem em tudo, eu me dava bem em humanas, eu me dava bem em exatas, então assim, eu ficava muito perdida. Aí eu fui fazer uma orientação vocacional, não é teste vocacional, hein, não é múltipla escolha ali que você faz e vai dizer qual é a tua profissão. Eu fiquei 3 meses indo numa terapeuta, junto com Legal. amigas, fazendo dinâmica em grupo, pra descobrir. No final, eu lembro assim, tipo, hoje, parece que foi hoje, assim, ela olhou pra mim e falou assim: "Nossa, você dá para nutrição e pra botânica". Aí eu olhei e falei assim: "Como que eu não tinha pensado nisso Tão antes?". Eu óbvio. era aquela mulher da dieta. Sabe a menina da dieta, gordinha, que estava comprando sempre a revista pra entender da dieta, o cardápiozinho da dieta, eu já ia em nutricionista, que era a única no Rio de Janeiro que eu conheci. Então assim, aquele universo era muito meu, como que eu não tinha pensado nisso? E aí quando ela falou e aí ela falou botânica, e mais pra frente eu fui estudar fitoterapia, essa parte da botânica dentro da nutrição, então as coisas se encaixaram perfeitamente. Aí a partir dali eu falei: "É isso que eu vou fazer". E em nenhum momento você pensou: "Ah, mas isso dá dinheiro, isso não dá dinheiro", como é que foi? Porque na época não era. Zero, é como se, assim, eu não tivesse referência. É assim, eu acho que eu acreditava verdadeiramente que o que eu quisesse fazer ia dar dinheiro. Ótimo. Isso já era tão Natural. natural que eu nem pensava que eu pudesse emperrar em algum nível. E eu fui encontrando muitas pessoas, profissionais e nutricionistas, ao longo do meu trajeto ali, enquanto eu trabalhei em hospital, fiz concurso público, fiz residência, comecei ali rasteirinho ali de tipo, sabe, plantão, concurso, tipo coisas que ainda eu não estava almejando, almejava ter um consultório, almejava ter uma clínica, sabia que eu seria uma pessoa de sucesso, eu tinha certeza disso, que a minha área era outra, mas comecei num lugar de aprendizado, de, bolsista, depois de estagiária, fazia prova enquanto eu estava na faculdade. Eu largava as minhas férias para ficar em hospital, durante as férias para aprender como estagiária sem receber um centavo. Ó, geração nova que não aceita nem com baixa remuneração fazer estágio. A gente fazia o quê? Eu perdia férias, Exatamente. metade da faculdade, não era nem época de fazer estágio, estava eu cavando, estágio lá no em Jab Jab, entendeu? Para perder minhas férias, para não ganhar um centavo, mas para ganhar experiência. Porque é exatamente isso, a pessoa fala de merecimento, mas às vezes também você já tá querendo dar esse passo aqui sem ter dado esse primeiro, entendeu? E tudo é uma construção, e a gente fala disso também às vezes até em quem tá querendo fazer uma transição de carreira, a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, mas encaixa muito com isso, né? Às vezes você tá querendo fazer uma transição de carreira, você vai dar um passinho pra trás, vai se reorganizar, mas o tempo todo ali olhando pra frente, entendendo como é que, né, projetando aquilo, mas tendo uma consciência do seu estado atual. Então eu fiz o passo a passo mesmo, entendeu? Entendimento com equipe médica, participação de equipe médica, participando de um monte de seminário como estudante, como, ouvinte, até subir no palco para dar palestra, até ser convidada para uma pós-graduação. Tudo bem que tudo isso foi até bem rápido, Uhum, mas porque não existia carreira. Talvez eu teria, se fosse uma outra carreira, talvez eu teria demorado mais tempo. uhum. Então é aquela coisa da junção do momento certo com a pessoa Com a certa, mentalidade com a certa. mentalidade certa, e tudo se desenrolou muito rápido. Mas, não foi, assim, sair da faculdade e estava num palco falando para 3.000 pessoas. É, que também às vezes as pessoas olham, né, "Ah, não, mas é porque ela tá no melhor bairro do Rio. Ah, não, porque ela tá", e às vezes não é, independente do teu ambiente, é claro que importa, mas você precisa ali Nada, galgar o teu estudei espaço, em entendeu? faculdade pública, ia para UFRJ, linha vermelha, né, fui de ônibus. Então, assim, não é que você tá morando em Ipanema, tá tudo resolvido na tua vida, pelo contrário, é relação igual. E olhando para trás, Patrícia, o que que você consegue olhar, né? Porque quando a gente está construindo ali a carreira, a gente não consegue ter essa visão exatamente do que a gente fez na hora para dar certo, né? Mas hoje olhando para trás, assim, fazendo uma retrospectiva, o que que você fez que você acha, cara, isso aqui foi uma coisa importante que eu foquei, que eu dei atenção e colhi esses frutos, entendeu? Olhei para isso e fiz o certo. Eh,
Eu acho que é curiosidade. Quando a gente tem essa questão da curiosidade, onde isso me ajudou? Eu queria fazer uma carreira diferenciada. Se já não tinha nutricionista, eu vou ser a primeira que vou para fora, eu vou estudar, eu vou para congresso, eu vou ter os diplomas internacionais, eu vou ter os diplomas nacionais, eu vou ser assim, se você for lá na minha clínica de São Paulo, tem 2 paredes de diploma. Diploma eu tô colecionando, ó, desde 2001. Mas depois eu fui entendendo, gente, mas a parede tá cheia de diploma, mas isso não garante nada não. Diploma é o início da jornada. Hoje o que conquista as pessoas é acolhimento, é a tua capacidade boa de comunicação, é ser clara, nas tuas colocações, muitas vezes ser direta nas tuas colocações. Eu acho que isso ajuda muito. Tem pessoas com currículo muito menos invejável que o meu dentro da profissão e tem uma facilidade muito boa, uma entrada dentro dos seus nichos profissionais da área médica ou da área da saúde, de uma maneira geral, tão bons quanto. Então, hoje eu me questiono, mas naquela época, para abrir espaço, era um caminho. A gente também não tinha essa vitrine das redes sociais. Um outro ponto que também me ajudou muito, eu sempre investi em comunicação. Então, eu tinha assessoria de imprensa, eu tinha blog, eu escrevia, eu era colunista de revista, eu estava sempre fazendo matéria que me convidassem para escrever. Não ganhava, gente, centavo, tá? Ia pra palestra, dei palestra na volta da minha lua de mel. Fiz palestra aonde? Aonde que você acha que eu montei a palestra? No avião, Aonde? no avião. No avião, no quarto do Cara da hotel, Patrícia, no né? avião, no Né? aeroporto. No aeroporto, né? Então tem muita coisa que a gente tem que ter muita vontade que dê certo. Não tem corpo mole. E eu Assim. acho que tem uma frase que eu gosto muito de usar, principalmente quando a gente fala sobre carreira e sobre vida profissional, e ela se encaixa para tudo, né? A gente não pode querer o que o outro tem, né? Ou admirar e tentar alcançar sem abrir mão do que o outro abriu para chegar lá. Então é exatamente isso. Às vezes você olha uma pessoa de sucesso, mas você tem que entender que ela também abriu mão de muitas coisas. Eita, mas Ela muita. De muitas, entendeu? Momentos com a família e tudo na sua fase, né? E tudo no seu momento, mas você tem que abrir mão, né? A gente tava falando pessoal jovem e tal, você vai abrir mão de festas, de alguma coisa, de férias, para ter o que o outro tem. Você tem que estar disposto a encarar essa renúncia, né? Para você chegar, para você estar ali nesse lugar. E a gente entrando nesse assunto também da parte de propósito, né? Você contou ali da tua história. Como é que a gente consegue encaixar sem romantizar esse propósito com prosperidade e sem que isso seja um peso, sem que isso seja uma obrigação que vai te adoecer, que vai drenar a tua energia? Eu acho que esse papo de propósito é uma coisa muito recente. Na minha época não tinha nada de propósito, não. Entendeu? Você via uma vocação. A gente falava vocação, Que eu chamo de habilidades, que né? é mais uma habilidade do que um propósito. E eu acho que o propósito ele é construído à medida que a gente vai evoluindo e se conhece como pessoa. Então, talvez o meu propósito era, no início, emagrecimento de pessoas, era promover saúde nas pessoas. Hoje eu tenho um propósito de transformar a vida das mulheres numa vida extraordinária, muito além da saúde que ela vai ter, Saúde muito física, além né? do peso que ela vai ter, mas que ela possa ter uma vida onde ela esteja confortável com essa vida, do ponto de vista espiritual, emocional, financeiro, de carreira, de pessoa, nos relacionamentos dela. E a saúde, ela vem integrando essa paz interior, essa sensação de plenitude com a nossa vida. Entendemos, plenitude como um estado onde a grande maior parte da sua vida você vive bem, tirando os dias que você tá, né, lá e cá. Uma vez eu vi, né? O homem tem essas diferenças de 24 horas, né? Alterações hormonais em 24 horas, a mulher em 28 dias. Então, realmente, vai ter uma semana que você vai estar Sim, down, melhor, e vai ter uma semana que a gente vai estar. De fato, essa questão de propósito, que está muito associada com o trabalho, ela é realmente mais recente e às vezes até confunde mais
do que esclarece, porque às vezes a pessoa fica buscando o propósito e às vezes o propósito é servir com boa É vontade, isso. entendeu? É mais simples. É mais simples. Você às vezes está, sei lá, você é atendente da clínica, então assim, qual é o seu propósito? É trazer um sorriso, entendeu? É fazer o meu melhor e aí entendendo onde é que eu posso evoluir, entendendo onde é que eu posso crescer, porque aí a gente volta na questão das redes sociais, né? A gente fica se comparando o tempo todo, a gente vê todo mundo, até porque a gente posta ali um trecho da vida e ninguém sabe os bastidores, né? Difícil você entender os bastidores e às vezes as pessoas dizem, ai não, tudo pra mim dá errado. Por quê? Porque tá tudo desalinhado, né? Quando a gente pensou nessa série das saúdes, fala um pouquinho, Patrícia, como é que a gente consegue entender, né? Vamos recapitular um pouquinho dessas saúdes para a gente entender como é que a gente analisa, porque eu acho que quando a gente tem clareza e a gente consegue analisar essas saúdes dando notas, fica um pouco mais prático. Patrícia, a gente vai falar sobre isso algumas vezes nesse episódio que fala sobre saúde profissional, porque a gente te acompanha, a gente vê, né? Eu já consigo acompanhar um pouco mais de bastidor, já conheço o rolê. Mas quem tá olhando, né, só através das redes sociais, Patrícia, você pode gravar no Segredo do Dobro, pelo amor de Deus, me Patrícia, chama só a partir das 5h30. A gente tem esses horários, eu quero 5 horas de podcast, eu quero ficar 2 dias gravando. Fala, pelo amor de Deus, só me chama amanhã, hoje é a minha cota de... Minha bateria já acabou. Já acabou, meio-dia. Mas a pergunta que eu sei que todo mundo faz, que você deve escutar isso com muita frequência, como é que você consegue equilibrar? Gente, você tem 3 filhos aqui, pra quem não sabe, tá, gente? Patrícia tem 3 filhos. Patrícia tem 2 cachorros, mora em 2 cidades diferentes. 2 cidades diferentes, tá sempre viajando, que você imagina que isso é uma coisa que você não abre mão da tua, né, diversão, do seu lazer, e você faz com frequência e com prazer. Como é que você equilibra isso? Como é que você faz pra equilibrar os pratos mesmo, entendeu? De fato, isso é um ponto que assusta a grande maioria das pessoas. E eu acho que assusta porque as pessoas, talvez, elas estão colocando muita seriedade em todos esses segurar de pratos. E eu levo mais relax, do tipo, se eu faltar um pouquinho aqui, se isso aqui cair um pouquinho aqui, se eu não coordenar muito bem isso aqui, tá tudo bem, tá dentro do escopo maior e, no geral, eu tô equilibrando, mesmo que um ali tá caindo um pouquinho mais do que o outro. Então, o que eu faço? É quase como se fosse um checklist mental, que é o que a gente tem falado aqui das 7 saúdes. Então, se eu tenho que ter um equilíbrio entre essas 7 saúdes, quais essas saúdes são e como que eu tô performando em cada uma delas a cada semana, tá? Porque é uma avaliação, digamos, que começa na segunda e fecha no domingo. Sim. Numa semana você pode ter se dedicado mais a uma coisa e menos a outra, e por aí vai, na próxima semana você vai tentando compensar. Então, a gente tá falando de saúde financeira, que é o quanto você cuida do teu dinheiro, o quanto você tem prazer em ganhar, o quanto você tem facilidade com isso, o quanto você tem um equilíbrio nos seus gastos, nos seus recebimentos, o quanto você consegue ter um controle financeiro sobre a tua vida. Que isso é muito importante, Porque né? Isso pode drenar a tua saúde emocional, mental, tudo, se você física, né? Você pode ter dívida, você pode gastar onde você não deve, você pode colocar seu dinheiro num mau negócio ou num bom negócio, então isso realmente é muito importante. Bom, aí a gente tem a saúde espiritual. Saúde espiritual, teu contato com a força maior. Deus, a religião que você tem, ou universo, ou algo que te move, algo que você acredita como um guia dos seus algo que dias. transcende. Algo que te traz pé no chão, para você realizar todas as outras etapas e áreas da sua vida. Uhum. É aquilo que você te conforta, é aquilo que te apoia, e cada um dentro de si sabe qual é a sua verdade em relação a essa espiritualidade. Então, você tem que ter um momento disso. Vai ter gente que vai para uma igreja, vai ter gente que vai rezar em casa, vai ter gente que vai ser através de uma meditação, vai ter gente que vai ser através de um silêncio, vai ser através de um jejum religioso, vai ser através, não sei, Cada de algum rito, vai encontrar ali mas vai encontrar ali, e isso é super importante. Eu sou judia, eu acredito bastante em Deus, eu não sou muito frequentadora de sinagoga, mas eu tenho uma espiritualidade bastante desenvolvida. Aí a gente pode falar da saúde familiar ou saúde relacional.
é aquilo que te mantém nos teus momentos de lazer, de prazer, de convívio social. Então você é uma pessoa que só vive pro trabalho? Você é uma pessoa que consegue dividir trabalho com família? Você consegue equilibrar o convívio com seus filhos com o tempo que você se dedica ao trabalho? Você consegue se dedicar ao seu relacionamento íntimo, apesar da tua vida com filhos e apesar da tua vida profissional? Seus amigos estão esquecidos? Você encontra seus amigos? Você tem momentos que você consegue relaxar quando você não estar trabalhando? Porque uma coisa é você promover esses momentos, outra coisa é você ficar bem diante desses momentos. E não culpada que tem que ir embora. Tem que, não posso beber, porque amanhã eu trabalho. Faz uma porque não sei viagem, o quê, fica toda hora né? abrindo e-mail. Abrindo e-mail, checando celular, cuidando, né, de muita coisa. Então, também você tem que ter uma nota boa ali, porque essas pessoas te dão, muitas vezes, o sustento emocional, afetivo que você precisa para tocar fogo no restante. Pra ir embora. Para ir embora. A gente pode pensar na saúde mental. Então, saúde mental é aquela que garante que eu tenho estrutura para viver a vida que eu desejo viver, que eu não vou ficar deprimida, ansiosa, compulsiva, desenvolvendo um quadro de, talvez, de pânico diante das situações que eu não sei lidar. A vida do empreendedor, da mulher que faz muita coisa, ela sempre vai ser muito desafiadora. Sim. E a gente tem que ter essa área muito bem equilibrada pra gente não surtar literalmente. Não tem aqueles memes que diz, eu vou perder meu réu primário. E estar atenta quando precisa de ajuda, né? Então, ficar muito atenta quando a gente, de fato, nesse ponto vai precisar de ajuda. Vai ter momentos que você vai ali lidar, porque são questões da vida normal que você vai lidar, e vai ter momentos que você vai olhar, para esse caso aqui, eu vou precisar de uma ajuda um pouco mais especializada. Que pode ser um psiquiatra, pode ser uma terapia, pode ser uma técnica que te traga relaxamento, enfim. Pode ser aproximação com a religião, aí cada um vai achar uma maneira, mas percebeu que não tá normal, buscar ali um equilíbrio. Então, para mim, por exemplo, fazer terapia é algo importante, fazer algo para mim é algo importante, tirar todo dia algum horário que eu faça alguma coisa por mim, pode ser ir para academia, pode ser fazer meditação, pode ser tudo isso junto, pode ser comprar uma roupa, pode ser fazer uma escova, pode ser fazer uma massagem, pode ser ouvir um pagode de manhã, qualquer coisa que você coloque, que você sinta, tipo, como isso muda meu dia. Tô fazendo por mim, né? Sabe? Como isso muda. Não é por filho, não é por marido, não é por namorado, não é pelo chefe, não é por ninguém, não é por obrigação, é por você. Então, acho que todo dia botar uma pitada de alguma coisa ali. Eu sei que vai ter gente que vai falar, até parece, impossível. Não, a gente cria, 30 minutos todo mundo tem. Bota uma música, lê um livro, sei lá, faz uma esfoliação no teu pé, passa um hidratante, faz banho premium. Aprendi que tem um banho premium, tal de banho premium. Né? Que você passa o quê? Máscara no cabelo, você esfolia, né? Tira os cravos, passa hidratante, passa perfume no corpo todo, aquela coisa. Então, isso é um mimo. É o famoso mimimei. Que às vezes as pessoas, que tem que comprar a bolsa de 150 mil reais que a Virgínia tem, e às vezes você se mima com tão menos, e é tão prazeroso. Mas só para eu entender, Patrícia, a gente citou algumas, né, saúde física também super importante, mas você coloca isso, você tem um hábito de eventualmente analisar isso, e isso aí, você indica isso para as tuas alunas, para as tuas seguidoras, de ter essa divisão para ter mais clareza nisso e dar uma nota para isso e colocar energia onde precisa? Eu acho que a gente pode fazer isso, qualquer uma pode pegar um caderno, dividir em 7 pilares, botar a primeira semana do mês, como é que foi minha nota em cada área dessa. Ou você coloca uma nota em cada área dessa, cada dia, e você vê na tua semana qual foi a média que você se dedicou àquelas áreas. O meu, eu faço mais a título mental mesmo. Hoje mesmo teve uma questão, preciso que você venha para São Paulo, nessa quinta, o ideal é que você venha quarta noite. Não, peraí, eu tô fora de casa já desde a última semana, eu preciso estar com a minha filha essa semana, não tem como viajar na véspera, não tem. Acho o melhor voo aí pra mim, pode ser 6 horas da manhã, eu posso embarcar, eu posso decolar 6 horas da manhã. Então assim, eu não tenho problema em me fritar numa situação que vai me prejudicar, desde que ela não me prejudique, junto com mais uma outra pessoa que precisa daquele convívio junto comigo. E isso é muito importante, esse ponto que você falou, porque a gente colocar os nossos limites, né? Às vezes é por isso que as pessoas drenam a energia, e aí às vezes acabam abrindo mão. A gente falou um pouco sobre, né, às vezes a mulher que
não consegue lidar com isso e acaba abrindo mão da carreira, da vida profissional, mas às vezes foi uma inabilidade porque ela não colocou os limites, né? Ela não colocou ali os inegociáveis. Então, assim, você falou agora, é inegociável eu ficar com a minha filha à noite, porque eu já estava, né, viajando e tal. Então, quando você não tem clareza dos inegociáveis, ó, isso aqui é inegociável para mim, então, a não ser que seja uma coisa muito extrema, eu vou deixar de fazer. Como é que você visualiza esses limites? Você tem esse hábito de colocar os limites, de ter essa clareza que consegue perceber isso no dia a dia? O limite é algo que eu venho trabalhando há bastante tempo. Primeiro porque antes de pôr o limite no outro, você tem que entender qual é o seu limite. Muitas vezes, pra você entender seu limite, você já ultrapassou ele algumas vezes. E aí você viu Maturidade que que ele chama, né? não que não foi bom. De repente, quando você trabalha demais, você começa a perceber que teu corpo tá doente, tá doendo, que de repente a tua saúde mental tá prejudicada. E aí, como é que você começa a fazer? Você começa a rever. Ah, então peraí, trabalhar demais me deixa assim, eu não posso ficar assim, porque eu não tenho nem tempo pra, Ficar né? Como tem uma amiga minha que diz: "Eu não tenho tempo pra divórcio nem burnout esse ano mais". não tem uma agenda. A agenda não tem uma permite agenda. E como isso. diz o pessoal, a minha irmã de hora que diz assim, se você precisar de mim, desprecise. Adorei Essa semana, se você precisar de mim, desprecise, porque eu não estou tendo agenda. É E isso. é isso, são os nossos limites, né? Então muitas vezes você precisou passar desse limite, você de repente já disse mais não, pra você, e aí você precisou dizer mais sim pra você, mais não pra outras pessoas. Então eu acho que eu tenho me aprimorado, na técnica de colocar limite alheio. E é uma tensão. Então, assim, pelo que eu entendi que você está falando, é um exercício diário de avaliação. Ó, isso aqui sim, isso aqui não. Não é uma regra para tudo sempre, É né? Que tá a ferro e flexível. fogo, não é uma coisa engessada, mas é uma coisa. É um exercício diário. E na verdade, pra eu colocar um limite para não deixar minha filha uma noite sozinha, porque na última semana eu já falei com ela em ter deixado Uhum, ela algumas noites sozinhas. claro. Porque fui fazer um curso em Portugal, porque escolhi outra prioridade semana passada. Então essa semana ela tem que entrar nos pratos que estão girando bem. E é aquilo que a gente vem falando. Então vão ter vezes que eu vou dizer sim, eu vou, e ela vai ficar, ela tem com quem fique, E ela, ela né? vai E entender. ela vai entender, né? E nesse ponto eu acho que profissionalmente meus filhos acabaram tendo que entender isso desde muito cedo. Para quem nunca ouviu também entrevistas minhas anteriores, meus filhos iam comigo para a clínica desde cedo, amamentava lá, tinha uma funcionária, claro, tive o privilégio de ter alguém trabalhando que pudesse dar suporte a tudo Uhum, isso. Quem é autônoma não tem licença maternidade, não pode se dar o uhum, luxo de ficar em casa, você não atende um consultório você não pode ficar 6 meses dentro uhum. de casa não ganhando nada, seus clientes desassistidos, então eu tinha uma preocupação muito grande que isso tudo desse certo, montei todo um cenário, mas eu voltava a atender 7 dias depois que meus filhos nasciam, 10 É, dias depois de cesárea, coisa que tem muita gente que não faria. E fui tentando equilibrar os pratos, sair mais cedo da clínica, voltar para casa, amamentei 6 meses todo mundo. Então assim, fiz o que era o melhor para eles, dentro do que era melhor e viável para mim também nesse claro. momento, né. E é exatamente isso, a gente entender as histórias, por exemplo, a minha história é completamente diferente. Eu parei de trabalhar 5 anos quando eu tive as crianças, mas eu sempre entendi que era uma pausa. Para mim, o trabalho sempre foi uma coisa que me representava muito, que me trazia muito prazer, mas na minha vida eu fiz uma mudança de cidade, e aí eu decidi que naquele momento eu ia focar, mas na minha cabeça aquela carreira estava com uma pausa, por quê? Porque eu pude na época dar essa pausa, eu tinha essa, então para mim fez todo sentido. Então fiquei 5 anos pausada e depois quando voltei ali com outra visão, com outro gás, mas eu sempre entendi que era uma pausa, porque eu sabia que eu não tinha como abrir mão dessa, né, na minha realidade para o que me fazia sentido para mim, para o que me fazia feliz, mas a pausa foi legal, foi bacana, como você disse. Você entender o seu contexto, entendeu? E você entender as possibilidades que eu ficava assistindo novela, era bom. Rei do Gado, passava Sessão da Tarde, era muito bom. E entrando nesse tema, Patrícia, você que tem Mas eu ali acho, só pra gente complementar isso, que eu acho que é um dado importante. Eu acho que quando você assume o que é bom pra você e como você quer conduzir sua vida,
tapa o ouvido Nossa. para o entorno. Não fique tentando que a sua mãe aprove, sua irmã aprove, sua tia aprove, sua amiguinha aprove. Não dá para pegar a E aí aprovação de todo E é mundo. exatamente isso, a gente tem histórias diferentes, e você foi julgada porque estava na clínica Sem com a criança dúvida. de 7 dias, e eu fui muito julgada porque tinha parado de trabalhar. Tipo, como assim tu vai fechar a empresa que tá isso de dentro de casa, a gente não tá falando de julgamentos de pessoas que não importam, né, porque hoje julgamento das pessoas que me amam e que querem o meu bem importam, são Claro. importantes pra mim. Mas assim, eu ouvi muito, minha mãe coitada, que era essa pessoa que sempre diz: "Não dependa do marido, Aham. não precisa disso". Ela olhou pra mim e disse: "Minha filha, mas você vai parar?". A minha mãe foi uma pessoa que, na época que teve as minhas irmãs mais velhas, virou, tipo assim, atendente de qualquer coisa só pra dizer Que estava que trabalhando. estava As minhas trabalhando. próprias pacientes, elas falavam assim: É. "Você tá louca? O que que você tá fazendo aqui? Vai pra casa, leva essa criança pra Ou casa", seja, não entendeu? tem bom, gente. Se parar de trabalhar, vai ter julgamento. Se começar a trabalhar do pós-parto Também vai imediato, ter. vai ter. Então, é sempre uma autoavaliação do que faz sentido para você, bancar as suas escolhas, tá? Eu acho que é muito importante você bancar as suas escolhas, porque tudo tem renúncia, né? Quando E você tudo tem e tudo julgamento. tem julgamento, e tudo vai ter renúncia. Então, assim, isso faz sentido pra mim hoje. Eu sabia que eu ia voltar, que seria uma fase, foi ótimo. Fiz 3 filhos em 2 anos, ou seja, fui muito Rápido. bem-sucedida nessa parte, né, tive gêmeos e tal. Então, fez todo sentido, mas é exatamente isso, se a gente ficar olhando que o julgamento do outro, não sei o que, a gente enlouquece. E aí, dentro né, puxando esse gancho, vamos falar um pouco dessas alunas, como é que você vê essa transição de carreira? É um assunto que as tuas alunas trazem, as tuas pacientes trazem. Hoje, né, essa mulher de 35, 40 anos, que está se redescobrindo, que está se reinventando, como é que ela vê essa transição de carreira? Como é que você encara isso? Ou como é que você consegue aconselhar Tem essas mulheres? Tenho muitas, muitas pacientes e É um muitas movimento, alunas né? fazendo. Acho que primeiro, porque a maturidade vem com mais sabedoria, vem com mais conhecimento sobre si, então ela começa a rever escolhas que foram feitas há 25 anos atrás. Não fazem Imagina, eu mais entrei na sentido. faculdade com 16 para 17 anos. Quem era eu com 17 anos de idade, né? Nossa. Então acho que rever isso diante da maturidade faz sentido. Um outro movimento que eu noto, mulheres executivas, principalmente, muito discriminadas no ambiente de trabalho, sofrendo assédio no ambiente de trabalho, mulheres trabalhando um número de horas absurdo Que não e fazem mais e e sentido. já prejudicando a saúde mental delas, muita gente decidindo, eh, ano sabático, uma pausa longa antes de tomada de decisão. Esse é um movimento que eu tenho visto não só em mulheres, eu tenho visto Sim, em homens também essa sim, sim. revisão dessa vida muito alucinada no trabalho. E acho que tem um terceiro movimento, que é o movimento daquelas mulheres que largaram as suas carreiras em algum Uhum. momento ou os seus trabalhos Então e que estão retomando, às vezes 10 anos depois, porque agora os filhos já estão adolescentes, porque agora não está mais fazendo sentido cuidar da vida de filho, a vida deixou de orbitar em volta da vida deles, vai ter que voltar a orbitar em torno de si. E aí são mulheres que muitas vezes vão retomar coisas completamente diferentes daquilo que Daquele começaram caminho, né. atrás. É. O que que eu queria que você falasse, que o primeiro passo é ter clareza, né, do que te move. Segundo, capacitação e estudar muito sempre, e constância com leveza. Tá. E aí eu acho que para tomada de decisão, independente de que fase é essa, que retomada é essa, que escolha é essa, primeiro é a clareza. Então, talvez se conhecer um pouco mais, ou se você, como eu lá jovem, não tinha um conhecimento para escolher sozinha, quando puder, ou seguir alguém numa rede social Sim, que te traga um esclarecimento sobre como fazer escolhas, eh, de acordo com quem você é, ou se você pode ter um profissional te ajudando exclusivamente com isso, maravilhoso. Depois, num segundo momento, estudo.
Então, em qualquer área, não é porque eu acho que eu tenho diplomas demais que eu não valorize os diplomas. Então, eu valorizo Ok, muito os diplomas, muito. continuo estudando muito. Hoje, aumentando o meu escopo de estudo para desenvolvimento pessoal, para a parte energética, para aprofundamentos em outras saúdes que não são só a saúde física, mas eu acho que a importância do estudo é Contínuo. brutal e é contínua. E falando em continuidade, eu acho que essa constância com leveza. Então, sem aquela cobrança excessiva, sem você dar tudo de si para achar luz no fim do túnel. As coisas vão acontecer e elas acontecem num ritmo às vezes diferente do que a gente quer. Algumas portas se fecham, mas às vezes não era aquele caminho mais para você, tem uma outra que vai abrir, e aí você vai pegar aquela porta e vai falar: "Caramba, é só porque essa fechou que eu tive a oportunidade de abrir essa aqui". Então, são coisas que às vezes a gente não entende quando a gente está passando, e isso também já aconteceu comigo, não em transição de carreira, mas em projetos onde eu achava que eram certos e decidi mudar, migrar, mudar de E hoje faz todo parcerias, e que hoje sentido. faz todo sentido ter feito esse movimento, mas que na hora que vem você fala: "Ai, será que eu vou escolher errado? Será que eu tô escolhendo errado? Será que, eu tô confusa? Agora, a essa altura do campeonato, eu vou ficar confusa com uma escolha profissional?" E tá todo mundo, suscetível Sim, sim, a isso. entender as nossas, né, estar atenta, não achar que acho que a gente que acha que está sempre com razão, que sempre sabe tudo, é a pessoa que não para, que não olha, que não tem dúvida. É perigoso a pessoa que não tem dúvidas sobre Ah, e a algumas gente coisas. também, agora que a gente falou sobre limite, dar o limite, eu lembrei que a gente aqui tem tido um assunto, um papo sobre esse limite. Toda vez que Ingrid fala assim pra mim: "Ah, e aí, vamos marcar o podcast? Eu marquei o estúdio no Rio", eu falo: "Ingrid, assim, não adianta me escravizar no Rio. Eu Eu moro sou um espírito livre. eu sou espírito livre. Você acha um estúdio em Nova York, em Paris, na África do Sul, na Inglaterra, no Japão, em E São a Paulo gente e outro vai no lá. Rio, entendeu? Você vai atrás de mim, eu não vou me fixar no lugar que você quer só pra eu gravar o podcast. E isso é muito legal, essa consciência, né, essa autopercepção, esse entendimento, porque você poderia, nossa, o projeto do podcast é importante, né, tá todo mundo querendo conteúdos mais densos de YouTube e tal, não, eu agora vou ter que ficar, vou abrir mão das minhas viagens, vou abrir mão da minha vida, e aí, assim, essa falta de conhecimento é que leva a gente a tá exausto, você vai olhar pra mim e dizer: "Ingrid, as minhas viagens são inegociáveis, e a gente vai encaixar a vida profissional dentro das minhas outras saúdes, entendeu? Porque para mim faz muito sentido. Então, isso é um ponto de muita atenção para a gente não perder aqui a ideia. Mas aí, a gente vai entrar no assunto que a gente já está caminhando para o final. A gente podia fazer vários episódios sobre o assunto. Vamos ter mais episódios sobre esse assunto, que a gente sabe que é um assunto, né, nos nossos grupos de WhatsApp com as nossas amigas, é uma coisa que está sempre em alta, né, uma que está querendo largar a carreira, uma que está com dúvida, é um assunto, isso é um assunto. Patrícia, e assim, dentro desse contexto, né, de vida profissional, desses limites e desses julgamentos que a gente estava falando antes, né, da gente ser julgada, às vezes, por uma coisa que a gente acha que é positiva, mas aí tem um outro viés. A gente sabe, se a gente jogar no ChatGPT ou se a gente jogar no Google, a gente sempre vai ver ali esse rótulo da Patrícia como a nutricionista das globais, como a nutricionista, né, das celebridades. Como é que você vê isso? Isso foi um passo pensado, articulado, estruturado? Você vê isso como uma coisa que realmente aconteceu? Me conta um pouquinho, e se isso é sempre positivo, se você ali teve essas questões né, de como lidar com isso. Olha, nada estruturado, na verdade, eu acho que faz parte do sucesso que eu desejava e Uhum. que eu acreditava que eu Uma alcançaria. consequência, Então né? foi uma consequência, veio um primeiro famoso, que indicou um segundo, terceiro, até que vieram 150. Então, de fato, houve esse movimento,
Que claro que super positivo, porque a pessoa tá ali pelo teu mérito, ela não tá ali, não recebia gratuidade, não era comprada, não era como hoje, por exemplo, muita gente leva famosos para dentro das suas clínicas e Só para fazer publi. para fazer publicidade, não tinha isso, não era uma época onde a gente trabalhava com esse tipo de incentivo ou com uma rede social super era início dessa parte, né, de redes sociais e tudo. Então, claro que isso te projeta, isso te envaidece, mas ao mesmo tempo isso tocava numa questão minha que era muito íntima, que era a questão de eu me sentir muito capacitada para estar sendo reduzida a A uma nutricionista. nutricionista dos globais, entendeu? Então eu falava: "Meu Deus, eu tenho, sei lá, 13 pós-graduações, não sei quantas formações, não sei quantas formações internacionais, tipo, será que as pessoas me veem como a nutricionista que conquistou os artistas, entendeu? E não sabe nada do meu background de estudo?" Claro, eu poderia ser atriz, assim, a nutricionista dos globais e também ser Sim. a nutricionista com altíssima formação e performance, mas aquilo parecia que me diminuía a nada, É isso, entendeu? né, quando a gente acha que todo mundo tem uma opinião formada a respeito, tem um grupo que tem outra opinião e a gente vai equilibrando isso, mas é exatamente isso que você falou, né, é uma construção e você vai lidar com os pontos positivos e muitas vezes com os pontos negativos disso, né. Como é que foi e aí veio a questão das tuas alunas, dos cursos, né, de levar isso para mais pessoas, assim, a gente falou de transição de carreira, mas às vezes dentro da mesma carreira a gente tem possibilidades novas, né? Então você saiu um pouco da clínica e foi ser professora, né? Uhum. Hoje dentro do digital você tem mais essa característica de professora, de dar aula, de muitas aulas. Como é que você fez essa transição e como é que hoje tá esse braço do teu negócio? Então, eu já tinha uma veia educacional logo que eu fiz os meus 2, 3 primeiros anos ali de concurso público, residência em hospital e tudo, eu já entrei numa pós-graduação de nutrição funcional, então eu formei muitas nutricionistas funcionais, eu fui a primeira nutricionista funcional do Rio de Janeiro, uma das primeiras 20 do Brasil, então pioneiro do pioneiro do pioneiro forma novos pioneiros. Uhum. Então eu entrei nessa jornada de formar muitas nutricionistas e palestrar muito, estar em grandes congressos de nutrição e de medicina, e então já existia uma veia, digamos assim, Acadêmica. acadêmica na minha história até inicial. E depois, trazer isso para o digital foi mais fácil, porque é muito mais fácil, você tá com uma linguagem mais informal, você pode ser Uhum. mais quem você é, você pode dar, de repente, uma aula com uma roupa um pouco mais, Casual. casual, dentro da tua própria casa, então facilitou muito isso. Mas, tudo que eu faço, todo mundo que é minha aluna hoje de internet, ou até mesmo no meu Instagram, no meu feed, tudo tem uma veia de conhecimento, nunca é só na brincadeira, nunca é uma informação aleatória e solta, Uhum. Que a internet tá difícil, porque hoje, né, cada um solta uma coisa. porque eu gosto disso, eu tenho esse compromisso da informação. E aí o que eu precisei fazer, me habilitar melhor para me comunicar melhor, para ter um pouco mais de Sim. desenvoltura para falar, e ainda vou tentando aperfeiçoar isso, mas, eu acho que veio como uma coisa natural. E é um ponto interessante para a gente até falar para elas, para quem está assistindo aqui, que é exatamente assim, estar atento às tendências do mercado, né, para você ali sair na frente. Então, quando já era, quando veio esse embrião da internet, quando veio esse dos cursos e tal, você foi uma das primeiras também a embarcar, a entrar, né? Se puxar aqui no ChatGPT vai dizer que a Patrícia teve o primeiro, antes de todo mundo falar sobre emagrecimento, porque agora, né, já é um nicho que já tá. Patrícia foi uma das primeiras. Uhum. Então, assim, além de você estar atenta, fazendo o seu trabalho da melhor forma, também está atenta ao que tá os movimentos do mercado, as inovações, para onde é que eu posso ir, onde é que eu posso, né? Como é que esse mercado pode evoluir? Eu vou sem medo de arriscar, Eu né? acho que isso também tem a ver com esse de não ter medo do julgamento, de se Uhum. conhecer e bancar aquilo que deseja, sem titubear. Claro, às vezes dá Claro, dúvida, né, sem dúvida. Mas a gente vai com dúvida mesmo. não sou perfeita de A a Z A gente não, tem dúvida e vai com querendo dúvida dizer mesmo. apenas que
tem que se bancar numa Uhum. situação dessa, porque eu já tinha uma notoriedade muito grande no que eu fazia. Era muito me arriscar para poder dar errado e de repente eu estava engatinhando. Isso é novo. Aqui eu estava aqui eu Uhum. estava aqui. Então assim, como é que eu faço para ser essa pessoa que todo mundo conhece dentro de uma clínica, um consultório, as pessoas que atende, as matérias que faz, que escreve, as aparições públicas, e aqui você é uma mera Todo mundo tá desconhecida ou, uma principiante num novo trabalho. fora exatamente o julgamento, né, virou blogueirinha, e aí agora tá na internet, então assim, é bancar as escolhas que Será que você a faz. clínica tá dando errado? Não tá ganhando Ela dinheiro na foi pra clínica, tá precisando vender curso. vender curso na internet. E é isso, bancar as escolhas e de fato se desafiar, né, não deixa de ser um desafio, não deixa de ser como você falou, tive que aprender a falar melhor, a ir para um caminho que eu não desconhecido, e se você não tiver ali muita autoconfiança e fraquejar ali, pode ser um caminho E você difícil. sabe que muita gente que conhece essa minha história de clínica, consultório, sabe que eu sempre tive um valor de consulta muito elevado frente ao Uhum. mercado de nutrição e até de saúde, as pessoas começaram a falar assim: "Se popularizou, Patrícia Davidson agora é popular, ela é barata, você consegue comprar um curso dela por R$ 1.500, ela não tem o mesmo valor de antes". Mas por que você tem que você não pode ter públicos distintos? É A informação claro, ela é para todo mundo. é Né, o claro. direito a emagrecer, ter saúde, ter E os consciência, formatos são diferentes, né, são níveis de entrega e de presença completamente diferentes, os formatos diferentes, são né. diferentes, mas que diz, os julgamentos vêm. Patrícia, eu queria entrar num assunto que a gente poderia falar sobre profissão e carreira 5 dias. A gente vai fazer o próximo aonde? Nova York? Eu gostei muito da Gostou? ideia. Pede verba, pede verba. Vamos solicitar essa verba. Mas aí, eu queria falar muito sobre essa questão da performance profissional associada à saúde, porque a gente tá aqui falando sobre carreira, sobre transição de carreira, mas assim, essa mulher que tá num climatério, que isso às vezes é muito distante da realidade dela, porque ela tá ali com aquela nuvem, né, Mental. mental, ela às vezes não consegue, não tem disposição, ela não consegue levantar da cama, ela fisicamente ela não tá disposta, e como uma coisa tá ligada à outra, e como é que ela faz para dar esse start, né, como é que essa vida, essa saúde física pode ajudar na saúde profissional, e se você vê isso nas tuas alunas, né, que melhoram a saúde física e automaticamente, né, tem uma saúde profissional também Mais mais equilibrada. próspera. Uhum. Então, esse é um tema super do momento, até dentro da clínica eu recebo muitas mulheres 40 a mais, dentro dos meus cursos basicamente são para mulheres 40 a mais, 35 mais, não estou rejeitando as de 35 aos 40 não, vocês podem vir também. Mas, claro, é uma bola de neve, né. A mulher que não dorme bem, ela vai acordar irritada, ela vai acordar cansada. Quem acorda cansada e irritada não faz exercício. Aí quem acorda irritada, cansada, sem exercício, vai comer mais carboidrato, porque precisa vencer a fadiga. Carboidrato vem de doce, vem de pão, vem de E refrigerante, vem de entra num açúcar. ciclo. Aí isso baixa a energia dela, oscila a energia dela ao longo do dia. Oscilação de energia gera oscilação de humor. Com Uhum. oscilação de humor, ela vai ter irritabilidade, ela vai gritar com pessoas, ela vai se tornar o cão, né, Para todo mundo, para para o chefe, todo para os mundo. funcionários, que Isso, às ela vezes não tem distinção. Ela não é diferente dentro de casa, não é diferente no ambiente de trabalho. Aí essa mulher se olha no espelho, ela não gosta da gordura abdominal, porque afinal ela está vivendo à base de carboidrato, de café, uhum. de cafeína, de estimulante. E aí já irritada com a imagem dela, o que que ela faz na hora do almoço? O que que ela faz à noite? É sempre o "eu mereço", "meu dia foi difícil", é chocolate, aí é um docinho. Aí ela chega em casa, aí ela não tem energia, ela não tem libido, nada acontece. Aí no que nada acontece, vai começando a ter aquela diferença no relacionamento. A diferença no relacionamento, mais irritabilidade, mais exaustão, mais cansaço e a vida vai parecendo que está toda muito ruim. Quando na verdade muitos desses elementos vêm de uma mesma origem, a queda dos teus hormônios, que começa a acontecer por volta dos 37, 38 anos em diante, até você efetivamente parar de menstruar. A parada da menstruação, ela é um marco que toda mulher sabe que a partir dali, a princípio chegou a menopausa na cabeça de todo Uhum. mundo, você vai ter um
decréscimo de vida e de qualidade de vida, porque sobre isso você já falou com a sua ginecologista, mas o que você faz dos 37 até ali? Sim, e às vezes a pessoa nem entendeu o que tá acontecendo. Não, ela acha que é da vida, ela acha que a falta de libido é o casamento, ela acha que a irritabilidade é do chefe, ela acha que o problema do sono é porque ela tomou café às 4 da tarde, e aí ela acha que a gordura abdominal é porque ela tá ficando mais velha, e ela acha que a fadiga é porque ela não tá fazendo exercício, e por aí vai. E como ter, né, essa vida próspera de trabalho, com essa energia tão drenada, assim, realmente fica incompatível. Então, corrigiu todo, a gente tem 2 chances. Ou você vai pra clínica Patrícia Davidson fazer uma consulta online, presencial, Rio, São Paulo, e aí você vai fazer os exames, você vai se aprofundar sobre como tá a sua saúde hoje, e você vai ter a solução ali com vários profissionais diferentes, ou esse mesmo tipo de tratamento, a gente hoje já exportou para mais de 100.000 alunas, muito mais, acho que só esse ano já foram 80.000 alunas, mais ou menos. Sim, bem mais Então de 100 mil tem alunos. muito mais de 100.000 alunos, a gente já não tem as contas exatas, mas deveríamos ter. Vamos pegar. E ali eu também trago esses profissionais, eu também trago um know-how de alimentação. Ali dentro dos cursos a gente também fala de suplementos adequados para a saúde da mulher. Então eu uso o meu método que é de dieta hormonal. O que é dieta hormonal? É a gente utilizar alimentos intencionais e suplementos intencionais, tudo natural, para ela restabelecer os sintomas que vêm a partir dos hormônios dela que estão desarrumados. Existem 8 hormônios que estão relacionados ao nosso emagrecimento. Quando esses 8 hormônios não estão ajustados, a mulher vai sofrer consequências. Sim. Então, quando ela passa a comer bem, ela passa a tomar uma suplementação e ela passa a entender melhor de como cuidar de si a partir dos 35 anos, ela ganha um conhecimento e uma aplicação que ela não tinha e os sintomas dela entram no seu devido lugar. Aí tem muita gente que pergunta assim, mas eu já tomo hormônio, ou então eu não posso tomar hormônio. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque exatamente, ela quer logo tomar hormônio, quer dizer, doses maiores, assim, vamos ajeitar a casa primeiro. A gente pavimenta, né? Depois a gente começa a colocar os móveis. Então o hormônio ele é necessário, super. Eu tenho implante hormonal, acredito em hormônio, tem médicos que trabalham com hormônio na minha clínica. Os médicos que trabalham na minha clínica estão dentro do plano PD, no programa online, pras alunas. dando suporte para as alunas, dando aula, explicando, mostrando as melhores técnicas, melhores vias de reposição hormonal. Mas, assim, antes a gente tem que estruturar essa pessoa melhor. Então a gente tem 8 semanas para fazer esse trabalho bem feito, seus sintomas sumirem, e aí depois disso a gente coloca as cerejinhas no a gente põe ali para alinhar, porque então isso. É exatamente essa ideia, né? Primeiro tem um despertar, que eu acho que tudo parte desse despertar, né? De você entender, cara, talvez isso aqui não seja estresse de trabalho, talvez isso seja uma questão hormonal, já com 30 e poucos anos, né? Ou 30 e muitos anos, que não se falava sobre isso e agora a gente tá precisando falar. Então, primeiro esse despertar, segundo esse entendimento de, despertei, o que eu vou fazer agora, qual é o primeiro passo? Então, né, só recapitulando o que você falou, então, ajeita a casa hormonal primeiro, né, e dá pra fazer isso com dieta, assim, né, você já tá ali com essas alunas mostrando que dá pra você organizar a casa com uma boa dieta, com alguns ajustes de rotina, porque também não adianta você fazer uma dieta e dormir 2 horas da manhã assistindo série, entendeu? Como é que você vai ter uma ideia brilhante de um novo negócio no outro dia? Então, Patrícia, a gente vai aqui se encaminhando pro final desse episódio, que é um episódio muito rico. Fala aí pra quem que se inscrever no canal, aquelas blogueirices que a gente gosta. Gente, esse negócio de YouTube é sempre difícil. Tem um tal de sino que você tem que ativar. Ativa a notificação. Ativa a notificação. Se inscreve no canal, o canal tá crescendo. Cada episódio, dá um joinha lá. Cada episódio que a gente faz, o canal tem crescido bastante. Então isso é importante porque quanto mais você assiste, mais você encaminha, mais a gente se torna relevante e mais gente vai assistindo. Então é como uma bola de neve isso aqui. No Instagram, a mesma coisa. A gente coloca os recortes lá do podcast. Lá você vai assistir, né, pílulas menores de tudo isso. Mas também, quanto mais você encaminha, quanto mais você salva, quanto mais você compartilha, mais esse conteúdo chega em pessoas que não me conhecem, que podem me conhecer e se inspirar com a minha história, ter uma sacada de saúde que seja interessante para si, ou compartilhar com uma outra pessoa. E eu acredito que é nesse compartilhar que a gente acaba fortalecendo a lei do dar e receber. Maravilha. Então, Patrícia, para a gente encerrar, eu queria que você falasse, assim, né, do que você entende
do que é sucesso, que eu acho que isso é tão, tão complexo, né? Cada um tem uma questão, então assim, o que é sucesso para você e o que você fala para elas, para ficar, né? Para elas refletirem depois de ter assistido o episódio todo, como é que elas refletem sobre isso, né? Eu acho que sucesso é quando você está caminhando na mesma direção com várias dessas saúdes alinhadas. Então, você está com a tua saúde física, mental e emocional bem alinhadas e na busca dos teus objetivos e sempre com essa paz dentro de si, uma felicidade de tipo dever cumprido, tipo, que legal, assim, tô feliz com as minhas realizações. E é isso. Então, encerramos, dei um último recado para as alunas, para elas compartilharem esse episódio. Então, se você, assim como eu, não gosta só de ficar ali com o dedinho subindo e descendo no Instagram, vendo pílulas rápidas de 1 minuto e meio, você quer verdadeiramente se aprofundar na sua saúde, em todas as suas saúdes, nas 7 saúdes que a gente fala por aqui, não deixa de assistir os próximos episódios e compartilhar esse que foi muito legal e eu me sinto muito privilegiada de ter sido convidada por mim mesma para o PDCast. Para falar especialista desse assunto. Por ser especialista nesse assunto, em 24 anos, por dividir com vocês a minha saúde profissional que está em dia.